Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá, bem-vindo ao podcast oficial do BNI em português, trazido a você pelo BNI Brasil. Sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza. Estou na QCOM Comunicação em São Paulo, falando com o fundador e presidente do BNI, Dr. Ivan Meisner, na voz de Oswaldo Coatim Barbosa, membro do BNI. Olá, Ivan, como você está? Olá, Priscila, eu estou muito bem, obrigado. Eu tenho uma pergunta que fez o meu coração disparar e a minha pressão subir depois que eu li, viu? Eu tive que respirar fundo e meditar um pouco antes de dar a resposta. A questão veio da Serena, aqui dos Estados Unidos. Ela diz: o meu grupo não oferece orientações aos visitantes. Estamos habituados a ter 4, 5 visitantes por reunião, e os membros optaram por não retirá-los da sala antes dos avisos, porque acreditam que isso deixaria o nível de energia da reunião mais baixo. Agora, o vice-presidente e o anfitrião de visitantes vão conversar com eles no fim da reunião, para saber se eles gostariam de mais informações sobre o funcionamento do BNI. Bom, eu sei que ela quer a minha opinião sobre este assunto, e eu não quero jogar a Serena na fogueira, mas ela me perguntou, e para responder eu vou contar uma pequena história sobre como teve início a recepção dos visitantes e a orientação. Na verdade, foi em meados da década de 80, vários anos depois que eu comecei o BNI. Ouvi falar de um grupo que tinha um anfitrião de visitantes e perguntei o que seria isso. Então me disseram que o anfitrião é aquele que os recebe e, ao fim, faz uma reunião para dar aos visitantes todas as informações sobre como funciona o BNI. O que foi incrível e que, enquanto a pessoa me descrevia as atribuições deste cargo, eu comecei a pensar que, poxa vida, como havíamos feito algo assim antes, como não havíamos feito algo assim antes. Percebi como aquilo era incrível e eu comecei a olhar para os números daquele grupo e vi que só cresciam. Quando eu percebi o quão bem sucedido aquele grupo era, estendi a mão ao presidente e disse que gostaria de ver essa coisa de anfitrião de visitantes e como era feita essa orientação. O anfitrião de visitantes tem um papel muito importante e, para entender melhor, eu farei uma analogia. Imaginemos uma linha de produção de carros e alguém perde um parafuso e pensa que aquilo era apenas um parafuso. Daí outra pessoa sente falta de alguma outra peça e por aí vai. Quando se percebe, o carro sai da linha de produção com apenas 3 rodas. O desempenho de um carro de 3 rodas, e que vai perdendo peças ao longo do caminho, não é o mesmo de um veículo completamente acabado. A mesma coisa acontece com um grupo incompleto. Hoje temos mais de 8.000 grupos. Sabia disso, Priscila? Uau, não sabia, que marca incrível, Ivan. Com 8.000 grupos não podemos reinventar a roda. Ou seja, não podemos achar que a perda de um simples parafuso ou de algumas peças não vai comprometer o desempenho do carro. Uma vez em uma plateia, alguém disse que não concordava com algumas metodologias do BNI. Daí eu perguntei se ela era boa no que fazia e disse que aquela era a pergunta para ser respondida honestamente. Pega de surpresa, ela disse que sim, que era muito boa no que fazia. Daí eu disse: que ótimo! Da mesma forma que você é uma especialista e espero que seus clientes sigam seus conselhos, há muita gente que acredita que eu sou, possivelmente, um especialista. Eu tenho feito isso há mais de 30 anos. E muitas dessas pessoas seguem o meu conselho. Então, o meu conselho para todos e para a Serena é: não reinventem a roda. As orientações aos visitantes têm sido feitas desde meados da década de 80, e isso é muito importante. Uma das razões para isso é que os visitantes não entendem muito bem o que está acontecendo. Eu me lembro da primeira orientação de visitantes, que foi lá na década de 80. Um deles disse: ah, é isso que são essas fichas, é? Eu não tinha certeza, mas esses são boletos de referência? Como é que isso funciona? O que há nessa informação? Quem preenche isso? Ah, eu vi que todos estavam carregando esses porta-cartões cor de vinho, então vocês têm cópias dos cartões de visita de todos? Há tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e, claro, eles querem falar sobre si mesmo e podem não prestar tanta atenção quanto você gostaria. E é por isso que é tão importante orientar os visitantes. Porque não é apenas explicar o que aconteceu na reunião, mas também o que acontecerá se decidirem se juntar ao grupo. Agora, um outro conselho, e eu adoraria ouvir a sua opinião sobre isso, Priscila. Se você está ouvindo esse podcast e percebe que há peças na linha de produção do seu grupo que estão sendo deixadas de lado e que há mudanças sendo feitas, como deixando orientações aos visitantes de lado, há algumas coisas a serem feitas para retomar a ordem.
peça ao seu diretor para encaminhá-lo para um grupo que realmente faz uma excelente orientação aos visitantes. Vai lá observar outro grupo. Pergunte ao seu anfitrião de visitantes se você pode se sentar e a sua orientação, porque deseja fazer isso no seu grupo. Descobri que os grupos são incrivelmente cooperativos com algo assim. Então, vai lá, assista, observe, faça perguntas. Além disso, traga o seu diretor para ajudá-lo a implementar isso em seu grupo. Você não está sozinho. Temos sistemas e processos que, aliás, serão o tema do podcast da próxima semana. Priscila, sobre sistemas e processos e o que pode dar errado se você não fizer essas coisas. Volta na próxima semana e ouça o podcast de novo, porque será completamente destinado a esse tema. Sabe, eu não me lembro de ter dito isso em um podcast, Priscila, mas o Arnold Palmer, que foi o maior jogador de golfe da história, tinha um treinador. Você sabia disso? Não sabia disso. Sim. Ele estava no topo do ranking e ganhando milhões. Ele conseguiu um treinador para ajudá-lo e dizia que podemos ficar descuidados e uma vez que ficamos desleixados, perdemos o jogo. Você consegue imaginar ser o treinador do Arnold Palmer? Isso, por exemplo, me deixaria um pouco nervoso. Mas ele disse, encontrei um treinador de golfe realmente muito bom e todos os anos eu me asseguro de trabalhar o meu balanço apenas para ter certeza de ter conseguido isso porque adquirimos hábitos que não são bons. É importante nos livrarmos desses hábitos. Então, se você participa de um grupo que tem algum mau hábito, ouça esses podcasts. Existem um monte de conteúdo para melhorar o seu grupo. Eu espero que não tenha mais problemas de taquicardia e pressão alta diante de algo assim. Só quero lembrar aos ouvintes para ouvirem o podcast 503, sobre como ser um anfitrião de visitantes muito caloroso e acolhedor e como isso faz o visitante se sentir quando eles chegam ao grupo, porque acho que isso é realmente importante. Priscila, muitíssimo obrigado pela ótima lembrança. Bom, isso é tudo por hoje, ao menos que você tenha alguma coisa a acrescentar. Não, por mim já está tudo ok. Muito obrigado, Ivan. Gostaria de lembrar apenas aos ouvintes que este podcast chegou até vocês pelo BNI Brasil. Muito obrigada pela atenção. Sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza, e nós esperamos você na próxima com mais um podcast oficial do BNI.